comigo? Quanto tempo, Marinho? Ok, vamos lá para a página, página, me ajudem aí. Qual a página? 23 da sua apostila. Eu quero começar onde eu parei ontem, falando sobre esse processo de planejamento. Dentro do processo de transição de odres velhos para odres novos, precisamos fazer um planejamento com a equipe. Então, é importante, fundamental, você ter uma equipe de liderança, né? Você que é pastor, pastora, líder, e dentro dessa equipe você trabalhar com, pode passar, filhão, você trabalhar com, pode passar, esse é o tema. Quem não conhece minha família, essa é minha família linda, tá joia? Meu filho mais velho, a esposa dele, os meus dois mais novos e minha baiana. Passa aí, isso aí. Então, nós precisamos planejar, ter uma equipe para trabalhar o planejamento. Mas antes disso, é importante pensar esse gráfico, não tem na sua apostila, você pode tirar foto, e a sua foto vai ser melhor, porque eu estou aqui em cima e eu vou aparecer na foto. Todo processo de mudança, todo processo de transição, ela caminha por pessoas que vão aderir a essa transição e pessoas que têm mais dificuldade de aderir à transição. Então, quando você vai escolher uma equipe e juntamente com essa equipe fazer uma transição, uma mudança de algum odre, né, na sua igreja, lembra que o David falou agora há pouco, que um dos grandes desafios é a gente mudar, reformar o odre, né, ou trazer um odre novo, porque a gente já criou tanto odre na igreja, e que agora o grande desafio é, às vezes, mudar o odre que a gente criou, ou revitalizar, porque a gente já criou, já estabeleceu ali, e você, né, deu uma ênfase tão grande, e agora, José, como é que eu vou fazer? E aí, essa equipe, você tem que escolher bem essa equipe, como também o processo de mudança. De forma geral, esse gráfico aqui nos ajuda a perceber as pessoas que estão engajadas, que vão facilitar um processo de mudança ou dificultar. Os primeiros 2,5%, a gente chama eles de inovadores. O que é o inovador? Então, você está com a sua equipe, se sua equipe é composta de inovadores, será muito mais fácil qualquer processo de mudança, porque eles estão com você. Você fala, né? Pula, eles vão perguntar, qual a altura? Porque eles estão com você para o processo de mudança totalmente engajados. Por quê? Porque o perfil deles é de inovação. Eles estão dentro com você na visão. Seja você plantando uma igreja, seja você, né, num outro estágio, mudando de estágio na igreja, ou seja, você assumindo uma igreja, você precisa encontrar os inovadores, porque eles vão cooperar com você nesse processo. Segundo estágio, ou segundo público, melhor dizendo, são cerca de 15% da igreja. São os adaptadores, 15 a 17,5%, os adaptadores ou os primeiros a adotar. Veja, toda visão que Deus te dá vai sofrer adaptação. Isso é fundamental, é você entender. Porque às vezes a gente recebe uma visão e quer implantar ela, né, literalmente como você recebeu. Isso dificilmente acontece. Requer adaptação, flexibilidade. David falou, ser firme e flexível ao mesmo tempo. Você precisa ser firme quanto às questões principais. Quer que eu coloque o coraçãozinho, Marinho? Sim, para aparecer, já que você está tirando foto. Ser firme naquilo que é essencial e flexível naquilo que é opcional. Às vezes a gente quer estabelecer uma visão e quer que todo mundo siga ela, né? Principalmente se você tem uma característica mais perfeccionista, possivelmente você vai ter uma dificuldade de adaptar. E se você tem uma dificuldade de adaptar algum projeto, dificilmente você vai implantá-lo completamente. Então, esses que vão se juntar a você no processo de implantação de um projeto, eles passam, eles querem contribuir com a visão, contribuir com a voz, contribuir com o seu pensamento. Então, você tem que saber aquilo que é essencial e aquilo que é opcional. Naquilo que é essencial, você mantém. Naquilo que é opcional, você adapta, sem mudar o projeto, né, obviamente, mas adapta para a contribuição do projeto. Você faz concessões positivas para uma adaptação.
porque eles vão adaptar. Basicamente, você vai ter aqui em torno de 17 a 20%, que realmente é o público principal para uma transição, ou um processo de mudança em qualquer igreja, ou até dentro de um ministério, se você lidera de forma específica. Seja você assumindo, mudando de estágio, ou plantando uma igreja, você precisa encontrar, fala comigo, 20%. Os 20% certos. Não é qualquer 20%. Né? Gedimar vai falar do tipo certo. O tipo certo dos 20%. Se você errar no tipo certo dos 20%, o projeto é comprometido, ok? Inicia-se com os 20%, e não necessariamente são os antigãos da igreja, ou até líderes formais da igreja, ou talvez a diretoria, sei lá o quê, não necessariamente. Você tem que encontrar, quando você vai implantar uma visão, os 20% certos. Se você errar nisso, o projeto é comprometido. Não quer dizer que não vá andar, mas vai comprometer boa parte da sua energia. Os outros 30% que devem entrar no projeto são os menos resistentes. É parte do grupo majoritário de uma igreja, por exemplo. Os menos resistentes. O que é o menos resistente? Ele confia em você enquanto líder, ele deseja que o processo vá avante, ele deseja que a visão ande, mas ele tem o quê? Um pé atrás. Ele quer ver primeiro para depois entrar. Ele quer ver acontecer para depois ele dizer, não, ele fala, estamos juntos, mas vai na frente, daqui a pouco eu vou. Aí quando você começa a andar, dá passo, né? Você começa a molhar os seus pés nas águas, dá passo, ele vê que o rio, a água está diminuindo, beleza, agora eu vou junto. Ele não está contrário a você nem a visão, ele não está seguro. Às vezes ele não está seguro porque já teve tantos odres e tantas visões e tanto vinho, né, que ele não está seguro. Isso é saudável, não é alguém que está rebelde ou com dificuldade, não, porque é uma mudança e as pessoas têm dificuldade a mudar. Não dá para querer que todo mundo entre de cabeça num projeto, não é saudável, isso não acontece em lugar nenhum, mesmo você sendo líder. Então eu preciso convencer as pessoas que esse projeto é de Deus e que esse projeto, né, está realmente dando certo, está acontecendo de forma saudável e segura. E isso a gente precisa entender como líder, que a gente precisa conquistar essas pessoas, dando passo com elas. Elas estão com o pé atrás, mas querendo ir para frente. Não um pé atrás assim, firmado. É um pé atrás assim, ó, eu quero ir. Me ajuda a seguir você. Me ajuda a caminhar com você. Então, são os 30% menos resistentes, que é o próximo grupo que você chama para o projeto, para o engajamento dentro de uma visão na igreja ou de uma revitalização de um odre. Esse ponto vermelho fala bem assim, cuidado, os 30% mais resistentes. Os 30% mais resistentes, eles estão com os 2 pés atrás e realmente querendo ver se a coisa vai alcançar mesmo o resultado. Lembra que você que tem de igreja celular, quando implantou o projeto de células na igreja, dependendo de como você fez, se você trouxe os mais resistentes para o projeto muito rápido, você teve muita dor de cabeça, né? Ganhou muito desgaste emocional, teve muitos conflitos e talvez perdas, né? Por quê? Porque eles entram depois, eles estão com o pé atrás, eles só entram quando vê assim, não dá para reverter esse negócio, eu vou entrar também que eu não quero ficar de fora. Porque enquanto que o projeto não está acontecendo, de fato, eles estão lá, e às vezes puxando o cabo de guerra. Mas quando a coisa acontece, todo mundo já está falando, aí o que eles fazem? Eles entram. Por quê? Não querem ficar de fora. Mas se eles entrassem antes, eles sabotavam o projeto. Entendeu? Não é porque eles são mal, não. Não é que eles são ruins. É porque eles já têm o projeto estabelecido, está andando bem. Eles não querem uma mudança, porque para eles está bom, confortável, de alguma forma está seguro. E eles estão preocupados com a igreja, é um grupo, né, que faz parte da igreja, eles dão seu tempo na igreja, sua família está na igreja, sua vida é a igreja. E agora o pastor está querendo mudar as coisas, como que eu vou ficar? Então eles precisam ver acontecendo, e a maioria, 50% já engajada, aí eles entram, porque eles não querem ficar de fora, mas eles entram depois, não traz antes, porque o projeto é comprometido, ok? E tem aqueles 20% restantes,
eles não vão mudar, não vão entrar. Você pode mandar todo mundo embora, falar assim, ó, quem não está acreditando nessa visão, quem não está comigo, como é que é? A porta da rua é a cerveja da casa. Não faça isso, por favor. Se você fez, não faça mais. São pessoas que contribuíram com a igreja, parte da história da igreja. Deixa eles participarem dos cultos. Está tudo bem. Eles não precisam ir embora. Eles não precisam estar totalmente envolvidos, né, no processo de mudança. Talvez vá até atrapalhar você. Então, 20% não muda. Vai morrer sendo aquele lá que foi fundador lá da igreja, o seu pai, sua mãe, não sei o quê. Gente, está tudo bem. Eles dão um dízimo bom, contribuem, oram, intercedem. Eles estão envolvidos no processo. Não vai ter 100%, na grande maioria das vezes. Então, não briga pelo 100%, porque você vai desgastar. Foca naquilo que você quer, você está renovando a igreja continuamente. Então, esse grupo, eles fizeram parte de algum momento de renovação lá atrás. Eles têm o seu papel, só não coloca eles no início, porque não vai andar. Então, eu preciso entender quem são as pessoas que eu estou chamando para um processo de uma revitalização, de uma transição, de um planejamento para um odre novo. Ok? Faz sentido, sim ou não? Então, isso é muito importante, porque se você erra no tipo certo, errou e comprometeu todo o projeto, ok? Passa aí, varão, coisa linda de Jesus. Ei, papai. E aí, na Envisionar, né, a gente trabalha com um processo chamado um planejamento estratégico para igrejas e denominações, e a gente utiliza esses 5 R's dentro do planejamento. Seja o pastor com uma equipe pequena, ou pastor com um grupo de liderança, que vai estabelecer um planejamento estratégico na igreja. Então, quais são os 5 R's? O primeiro R é reavaliar. O que é reavaliar? É olhar no retrovisor. Quando você vai sair de carro, você olha o quê? No retrovisor, para ver, está atrás de você. Eu preciso reavaliar o que eu fiz, ou o que a igreja está fazendo até aqui. Seja reavaliar os últimos 5 anos, 7 anos, 10 anos, 20, reavaliar, mas sobretudo os últimos anos, sobretudo os últimos anos. E o que é reavaliar? Olhar para trás e ver o que deve continuar e o que não deve continuar, porque tem coisa que já morreu, e você não enterrou, tem que enterrar. Agora, né, você pode enterrar de qualquer maneira, ou você pode criar um belo culto fúnebre para fazer o processo, ok? Organizar, né, ser menos danoso, de forma, uma linguagem estratégica, tem que, ter esse cuidado, para enterrar aquilo que não funciona, porque existem coisas que a gente precisa colocar ponto final, deu. E aquilo que vai continuar, agora aquilo que vai continuar, não necessariamente vai continuar da mesma maneira, mas essa é a primeira pergunta, o que lá atrás vai se manter, vai continuar, e o que não vai, reavaliar. Segundo estágio é recriar. O que é recriar? Daquilo que vai continuar, o que eu vou fazer de forma diferente. Por exemplo, o famoso culto da oração da quarta ou da quinta, né? Talvez você não vai matá-lo, mas você pode revitalizá-lo. Vou fazer um culto, transformar o culto da oração em um culto da fé, né? Um culto de campanha, ou trazer um projeto lá do Celebrando a Recuperação dentro do culto, sei lá o que você vai fazer. Mas você vai utilizar aquele ambiente, aquele espaço, aquele horário, aquela estrutura, e vai o quê? Revitalizar, você vai recriar ele, você vai criar, vai dar uma nova forma. A EBD não está funcionando do jeito que eu gostaria, dá 10 gatos pingados, então vou transformar a EBD em uma escola bíblica discipuladora. Eu estou o quê? Recriando. Eu vou transformar células evangelísticas que não estão mais evangelizando em células discipuladoras. Estou dando exemplos, viu, irmãos? Eu estou o quê? Recriando. Eu não estou acabando com as células porque elas não estão funcionando. Eu vou o quê? Recriá-las.
revitalizá-los. Você pode mudar o nome? Não, só mudar o foco. Mas esse é o segundo estágio do planejamento. O que eu vou recriar. Eu vou continuar, mas de uma nova maneira. É igual você, a parte, né, você vai crescendo em idade, né, e você vai mudando seus gostos de música, de roupa, não é? Você está recriando o tempo todo. Você está, né, fazendo coisas novas na sua vida, né, revitalizando sua própria jornada. Terceiro R é reinventar. O que é reinventar? Eu vou fazer coisas novas que não existiam antes. O que eu vou fazer que não existia antes? O que é novo? Veja, não é revitalizar uma estrutura, um projeto, ou alguma, né, estratégia na igreja. Eu vou criar uma estratégia nova. Existe alguma coisa que eu preciso inventar, que eu preciso estabelecer, criar de uma forma nova, de uma maneira nova? Então eu vou reinventar. Então, vamos dizer que você não tenha discipulado na igreja. Então, eu vou estabelecer e criar grupos de discipulado, um projeto de discipulado para a igreja. Você está criando algo que não existe. Então, durante o planejamento estratégico, entra nesse estágio. Agora, o bloco da nossa reunião, 2, 3, 4 reuniões você vai fazer com isso. O que nós vamos reinventar? O que nós vamos criar de forma nova? Nós vamos inventar algo novo que Deus está trazendo e colocando no seu coração. Ok? Tudo bem aí? Retrovisor do retrovisor. O que eu vou ajustar, melhorar, dar uma roupagem nova. E o que eu vou criar de forma nova, reinventar. Quarto é realizar. Fala comigo, mão na massa. Se não tiver mão na massa, planejamento, querido, não muda nada, se não tiver execução. O grande desafio da igreja brasileira não é planejamento, é execução. O grande desafio do líder não é saber planejar, é saber executar, fazer com que aconteça. E nesse momento, então, do realizar, nós começamos a o quê? Colocar a mão na massa, vamos fazer. Olhamos para trás, entendemos o que nós vamos colocar como ponto final. Olhamos para trás, aprendemos o que a gente vai reajustar, colocar uma nova roupa, um óculos melhor, né, pentear um cabelo, né? E o que a gente vai fazer de novo? Ok. E agora? Mão na massa. Vamos para a ação. E por último, o último R é entender como que a gente está caminhando. Está dando fruto? Não está dando fruto? Né? Parábola do semeador. O que dessas sementes aí, né, o pássaro roubou? Não deu certo, não aconteceu, mesmo que a gente planejou. O que daquilo que a gente fez caiu em pedras? O que a gente fez caiu entre espinhos? E o que está dando frutos? E que frutos? 30, 60, 100 por 1. Eu preciso avaliar aquilo que eu estou executando, o planejamento. Tem indicadores, reuniões da sua equipe, para avaliar como que está a semente que você plantou. Se está sendo roubada, se está em pedras, se está entre espinhos, ou se está dando fruto, e que tipo de frutos tem que estar dando, e como que ajustes que serão feitos na caminhada. Ok até aí? Então, ontem a gente falou um pouquinho, né, sobre o processo de odres velhos, e agora, como que a gente transiciona? Primeiro, identificar as pessoas que estão dentro, que a gente vai chamar para esse processo da revitalização dos odres. Uma vez que eu entender quais são as pessoas que eu trago para estar dentro desse projeto futuro, eu preciso fazer um planejamento, ok? Preciso fazer um planejamento. Passa aí, varão. E aí, agora, retomando página 23, de forma específica, alguém me ajuda aí quanto os horários, viu, Marinho? Quanto tempo? Coisa linda, está muito rápido. Todo negócio do para lá, como que para o tempo ali? Tem não? Agora, como que eu faço, né? E aí assim, né? Como que eu faço tanto nas mentorias, como também no processo de revitalização de uma igreja, de transição de igreja? Eu uso um paradigma, que eu chamo de 4 mesas, ou 4 andares. Então, né, seja no pastoreio da igreja que eu estou, ou na revitalização ou transição da igreja. Então, eu uso esse paradigma chamado 4 mesas. Entendendo que nós fomos chamados para liderar as mesas, nós somos dispenseiros. O que o dispenseiro faz? Ele pega o alimento na dispensa e serve as
Meses. Meu filho está no Rio Grande do Sul, né, casado e tem uma filhinha, eu sou vovô. Já falei que eu sou vovô? Já não? Então, umas 10 vezes. Então, quando eu chego lá, a gente senta ao redor da mesa, e ela também, naquela mesinha com a, né? Aí, quando a gente coloca o alimento, o meu alimento é o mesmo do dela? Sim ou não? Não. Por quê? Simples. Ela, né, é uma neném e eu sou um adulto. Então, nós temos alimentos diferentes. Requer-se dos dispenseiros é que eles sejam, o que a Bíblia diz? Fiéis, né? Os dispenseiros, ele tem que ser o quê? Ser encontrado fiel. Fiel enquanto a vida, caráter, mas também enquanto o que serve. Se o dispenseiro for lá e colocar a comida errada para mim e para minha netinha, coloca papá para mim e coloca uma comida para mim, ele não vai estar sendo fiel enquanto ao seu serviço. Pode ser uma pessoa confiável enquanto caráter, mas não está sendo competente quanto ao seu serviço. Eu preciso discernir quais são as mesas e quais alimentos eu sirvo em cada mesa. Então, eu utilizo esse paradigma de 4 mesas. Mesa da multidão, ovelhas, mesa do discipulado e mesa dos sucessores. O que é a mesa da multidão, né, que eu entendo que Jesus servia? É a mesa onde Jesus estava com quem? Com o povo. O que Jesus fazia quando estava com o povo? Vamos lá? Participando agora vocês. Lembra, Mateus, os primeiros capítulos de Mateus. O que Jesus fazia? Qual foi a mensagem de Jesus? Vamos lá? Quem sabe Bíblia aí? Salvação, esperança, bem-aventurança. Lembra que ele falou, bem-aventurados são vós. Então, o que Jesus, toda vez que Jesus estava com a multidão, o que Jesus fazia quando estava com o povo? Ele dava o quê? Pão, peixe, fazia milagres. Fala assim, PPM. Pão, peixe, milagre. Os discípulos falaram assim, ó, a galera está no deserto aí com fome, não tem McDonald's, não tem Burger King, nem... Bota todo mundo para ir embora. Jesus falou, não, dá vocês de comer aqui, ó, vamos fazer um milagre aqui e a coisa vai acontecer. Veja, esperança. Qual é a nossa mesa da multidão, como pastores? A atividade principal da mesa da multidão? Cultão do domingo à noite. Entende? É a atividade principal onde o povo vem. Que povo? Tudo, vem tudo. Vem todo tipo de peixe. Né? Vem todas as pessoas ali. E qual a mensagem que a gente dá na multidão? E aí, quais são erros comuns que a gente faz? 2 erros extremos comuns. Transforma o culto do domingo em uma escola bíblica, pega na mesa e faz o quê? Começa a ensinar o povo como se fosse uma escola bíblica. O pessoal pode até não falar porque gosta de você, mas é chato demais da conta. Não aguenta. É longo. Eles não convidam ninguém para vir, porque a gente está transformando o púlpito em uma escola bíblica, geralzona. Não era isso que Jesus fazia. O foco de Jesus não era o ensino, mas era a esperança, a cura, o milagre na mesa da multidão. Ele inspirava. E tem aqueles que gostam, né, da paulada, né? Hoje o culto foi bom. Teve cajado. Segundo erro comum é o quê? Cajado, que é aquele cajado que é de bater no povo, né? Não, nós temos que falar sobre pecado. Aí fala do pecado, do início ao fim, aí ninguém aguenta. Confronta. O povo volta, vem, vai todo mundo embora. O povo trabalha de segunda a sábado, manhã e tarde, e à noite está fazendo 10 mil coisas hoje em dia. Eles estão exaustos no domingo à noite, se é o seu culto principal. Ninguém aguenta receber mais um carão. Não dá, gente. Porque Jesus não fazia isso. A ênfase de Jesus era esperança, alimento para o povo. O povo precisa ser tocado, orar, receber graça de Deus, receber inspiração de Deus, receber vida de Deus. Eles querem sair dali e precisam sair dali cheio de esperança. Tem a semana toda pela frente. Mulher bateu no marido,
marido gritou com a mulher, ou vice-versa, problema em casa, eles precisam de esperança. Isso é o que Jesus fazia. Relê os evangelhos. Quando Jesus estava com o povo, o que ele falava, o que ele fazia. E é isso que a gente tem que fazer. O que Jesus fazia, o alimento que ele dava. Não quer dizer que você não vai falar de pecado, e nem que você não vai ensinar, mas a ênfase, ao final do encontro, o que você quer que eles saiam dali? Cheio de vida, de esperança. As boas novas têm que ser proclamadas, porque domingo à noite é de querigma, de proclamação do evangelho do reino, as boas notícias. Mas tem gente que sai do culto domingo à noite cheio de más notícias. Vai ver a Globo então, não precisa vir para o culto. As pessoas precisam receber o evangelho do reino, as boas notícias do reino. Os céus, queridos, está cheio de boa notícia. Para quem está enfermo, tem cura. Para quem está em processo de morte, tem vida no reino. Existe uma dispensa no reino, que é para ministrar para a vida das pessoas. A boa nova do reino, o evangelho do reino. Não são as notícias da terra, que você pode até colocar em algum momento. Mas as pessoas têm que sair com o evangelho, boa nova. Da onde? Do reino de Deus. Então, a primeira coisa que nas mentorias a gente ajuda os pastores é: mude, se necessário for, sua linguagem, sua pregação, sua ênfase no culto, no louvor, dinâmica de liturgia. Precisa mudar, não tem jeito. Se não mudar a liturgia, se não mudar a mensagem, se não mudar a linguagem, as pessoas vão para as church. Nada contra a church, mas a gente fica batendo nas church. Talvez a church não tenha tantas outras mesas, mas eles são bons nessa mesa. Eles entenderam. E a gente precisa entender o que Jesus fazia, não o que a church faz, mas o que Jesus fazia. Você tem church aqui, estou falando mal. Mas assim, ó, a mensagem do evangelho. Existe boa notícia no reino. Então pregue sobre ela as boas notícias do reino. Pão, peixe, milagre. O foco de Jesus era esperança e como viver a vida na terra. Moisés disse: eu porém vos digo, sermão do monte, para a multidão. Segunda mesa, para aquele negócio lá. Segunda mesa é a mesa das ovelhas. O que é as ovelhas? São 70, 120 que Jesus trabalhava. Passado um ano tiquinho, o que Jesus começou a trabalhar? Jesus começou a focar em uma outra mesa. Não deixou a mesa da multidão, não. Mas ele criou uma outra mesa, colocou umas 70, 120 cadeiras ali, ok? E aí a ênfase muda. Qual a ênfase? Ensino e experiências. Interpretação das parábolas. Aí Jesus, a ênfase é o ensino. O foco é o ensino. E também experiências, vai de 2 em 2, vai lá, aí os capetas são expulsos, o capeta sai pela chaminé, o outro capeta pela janela, um sai correndo pela porta, e aí o povo volta, fala: rapaz, se a gente entrava na casa, o céu descia e o inferno tremia. E aí Jesus dava um feedback maior daquele feedback que eles deram. Fiquem mais felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, experiência, treinamento, capacitação. Por exemplo, quantos tem EBD na igreja? Né? Ou culto de ensino, né? Chamado culto da doutrina e tal. Aí você fica bravo, porque o povo vai no culto de domingo à noite, né? Vamos chamar assim, esse é o principal, mas não vai tanto no culto de ensino na EBD. Você briga, bate, guerreia, mas eles não vão, porque quem vai no culto de ensino é o quê? Ovelha, não é a multidão. Aí o que você faz muitas vezes? Diminui o ensino da igreja, para ver se o povo vem. O que acontece? O povo nem vem, e nem quem estava vindo, vem mais. Porque eles querem aquele alimento que você está dando, que é o quê? Ensino forte, comida boa, alimento sólido, capacitação, treinamento.
O povo não vai vir, quem vem são as ovelhas. E aí o alimento tem que ser dado para foco tem que ser as ovelhas, não a multidão. Porque senão você altera um culto, sei lá, de ensino, de doutrina lá, faz um novo culto do domingo à noite. Você vai ficar com espaço, uma mesa sem ninguém ir. E às vezes a gente tem um monte de agenda na igreja, domingo, segunda, terça, né? Mas é a mesma mesa todos os dias, e o mesmo alimento. E aí depois, puxa, eu não tenho líderes, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas não há um outro público se não houver uma outra mesa. Eu preciso criar mesas novas na igreja, com alimentos diferentes, para formar públicos novos, líderes e assim por diante. Está dando para entender até aqui, sim ou não? Então o que Jesus fazia? Ensino, experiência. Então, melhora a sua EBD, faz a EBD do século, do seu bairro, da sua... a melhor EBD do mundo. Pronto, aí as ovelhas, vem até ovelha de outro pasto, porque tem muito pasto sem alimento. Entende? Transforma, mas eu sou mestre, eu gosto de ensinar. Cria um culto porreta da semana. E o povo vem, irmãos, ovelhas vêm onde tem alimento, não tem pasto. Mas precisa ser estratégico. Terceira mesa, a mesa do discipulado. 1 ano e meio, Jesus então começa a envolver o quê? Criar uma nova mesa e trazer um novo grupo, desses grupos. Opa, vem para cá, cria uma mesa de discipulado. Veja, nem todo pequeno grupo é um discipulado. Marinho está com ISD aí, e microgrupos de quê? De discipulado. E é nível de alto compromisso. Quem participa dos microgrupos aí? Levanta a mão. É alto compromisso ou é baixo compromisso? Altíssimo. Porque não é ovelha. Não é que você não seja ovelha, viu? Não é multidão, não é para multidão nem para as ovelhas. É para quem? Para gente que quer transformação, mudança de vida, quer realmente, né, aquela comida que é dado e é caro, pagar aquela comida, né, o steakhouse ali, como é que é quando a gente comeu aquele peixinho, Marinho? Ocada, é lá no Ocada, discipulado é Ocada, gente, entendeu? Aí é uma outra mesa, perceba, uma outra mesa, requer um outro nível de compromisso, um nível de exigência maior, e eu preciso criar, o que há nessa mesa? Intimidade, vida na vida, você começa a delegar autoridade para as pessoas. Qual é o foco? Transformação e caráter, esse é o foco. Não, vou fazer um discipulado na terça-noite para 100 pessoas, não é discipulado, você pode chamar, mas nunca vai ser, entende? Precisa ser um grupo pequeno, uma mesa menor, com alimento top, e com tempo para o pessoal comer o alimento, não dá para ser 1 hora, tem que ser mais. Veja, é uma mesa diferente, não precisa ser semanal, pode ser até quinzenal, é outro erro que a gente comete, tudo na nossa igreja a gente quer fazer semanal, aí ninguém aguenta. Será que tudo tem que ser semanal? Algumas coisas talvez sejam quinzenais, algumas coisas são mensais, outras coisas são a cada 2, 3 meses, então eu preciso aproveitar as noites melhor, porque igreja só tem a noite, gente, domingão, e sábado aqui e ali, então eu preciso redimensionar, mas eu preciso dar o alimento correto nessa mesa. Quarta mesa, a mesa dos sucessores, dos líderes estratégicos, daqueles que vão sonhar com você, visão de futuro, pensar de forma estratégica. Jesus tinha quem? Qual o nome deles? Pedro, Tiago, João e... Pedro, Tiago, João e... Barquinho. Pedro, Tiago... Pedro... Pegou, né, varão? É para não esquecer. Falei, quem era o outro discípulo, gente? É o discípulo chamado Barquinho. Barquinho era um barco. Antes que você está perdido aí, você vai falar besteira depois lá. Então, qual era o alvo? Jesus ia para onde com eles? Getsemane. Jesus foi com os 12 para o Getsemane? Foi com quem?
E no barquinho, o Getsemane não foi não, o barquinho ficou. O barquinho ficou lá no lado. Ele foi para onde? Para o monte da transfiguração. Gente, o que eles viveram no monte da transfiguração? Ninguém nunca viveu. Imagina aquilo que eles viveram. Meu Deus, ninguém viveu uma experiência. Ninguém, entendeu? Nem contaram, foi um negócio. Jesus foi para onde? Para missões especiais. Aquele menino, né, que estava encapetado lá, que ninguém conseguia libertar. Aí Jesus desce com aqueles 3, ora lá e fala, ó, essa casa só com um nível de consagração maior, jejum e oração. Então, às vezes a gente fala, Domingos, do barquinho para a figueira, isso aí. Então, a gente precisa ir o quê? Nem todo mundo vai conosco para um nível de exigência que às vezes a gente precisa levar alguns. E esses que vão para um nível de exigência cada vez maior, né, tem um alvo, um projeto, né, que você está construindo com eles. Agora, quando eu falo sucessor, presta bem atenção, não é suceder você. Por que a gente tem dificuldade de gerar sucessores? Porque você quer alguém que suceda você. Sucessor não é isso, pode ser isso. Sucessor é alguém que primeiro sucede o que você faz. Então, eu sou pastor de igreja, tenho 3 congregações lá. Eu vou treinar pessoas para suceder o que eu faço. Seja líder, então, você vai liderar a congregação, aprenda como liderar uma congregação, ou aqui na igreja. Então, eu vou treiná-los em serem o quê? Se eu sou pastor, serem o quê? Pastores. Então, eu treino sucessores, naquilo primeiro que eu faço. E cabe a Deus apontar o dedo e dizer, esse que você treinou em fazer o que você faz, esse eu escolhi para, né, suceder você. E esse é um grande desafio nosso. A gente quer primeiro encontrar os nossos sucessores. E a gente não consegue muitas vezes. Porque nossa visão é alta demais, é suceder você. O seu padrão se tornou muito complicado, muito elevado. Isso inibe a sucessão. Então, em vez de suceder você, suceda aquilo que você faz. Se eu sou pastor, eu vou treinar pastores. Se eles vão ser meus sucessores ou não, são outros 500. Mas o padrão é diferente. Não é me suceder o que eu sou, é o que eu faço para depois suceder o que eu sou. Faz sentido? Então, meu tempo está correndo. Passa aí. E alguns cuidados que a gente precisa ter, ou algumas características. Então, como eu disse, na multidão, qual o nosso chapéu? Coloca o chapéu aí. Tem alguns que é só isso, chapéu. Isso. Tem alguns que conseguem colocar boné. Tem outros que a cabeça mais elevada precisa ser chapéu. Então é o seguinte, né? Na multidão, qual o papel, o chapéu que eu coloco? Eu sou o quê? Um inspirador amoroso. Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, inspirar amorosamente, né? Vinde a mim, todos vós estáis cansados, e eu vos aliviarei. Qual chapéu? Muda de chapéu agora. Muda de chapéu. Qual chapéu que eu lidero na mesa das ovelhas? Eu sou um apacentador capacitador. Eu apacento enquanto pastor, né? Gero ambientes de cuidado, de ensino e capacitação. Eu mudo o chapéu, ali eu tenho uma outra linguagem. Eu preciso apacentar o povo, criar estruturas de capacitação e de apacentamento para a igreja. Treinar, ensinar, né, ajudá-los a entender qual é a sua vocação, servirem no reino. Terceira mesa, muda o chapéu de novo. Você muda o chapéu de novo quando você está nessa mesa. Agora você é o quê? Um discipulador servo. Qual um grande desafio que nós temos, década de 70, 80, sobretudo? Era um discipulador, não servo, era discipulador e senhores. Você vai comprar um carro, me pergunta qual a cor, que carro vai comprar, entendeu? Não é discipulador senhor. Jesus na última ceia, o que ele faz? Ele lava os pés dos discípulos na última ceia. Por quê? Porque o discipulador não é o Senhor.
é o servo de todos. E esse é um grande desafio que a gente precisa ter aqui na cabeça, aqui, ó, virar a chave. Nossos discipulados são de senhorio, não do senhorio do Senhor, muitas vezes, do nosso senhorio. O discipulado não é de senhorio, nosso, é do Senhor, nosso não. Mas o nosso papel como discipuladores é servir, é ter a toalha e a bacia na mão, para cuidar das pessoas. Entende? Quarto chapéu, muda de chapéu de novo. Agora eu estou com minha equipe de liderança principal. Os futuros, né, líderes, seja de congregações, se você tem congregações, seja líderes, né, quanto à expansão da igreja ou da própria igreja. Qual o meu chapéu? Ser um mentor apostólico. Né? Você tem dificuldade com essa palavra, mas é alguém que lança visão com esse público, porque você não pode lançar visão em todo lugar, em todo tempo, tem que ser em lugares específicos. Ou seja, eu tenho que ter a habilidade de mudar de chapéu em cada mesa que eu sento, e usar uma linguagem diferente, criar atividades na igreja que tenham a ver com essas mesas, para que eu possa, né, que o alimento seja repartido de forma específica para cada mesa, e eu vou formando pessoas em cada mesa. Seguindo aí para a gente terminar, meu tempo já acabou. Então, na multidão, quais são os cuidados que eu preciso ter? Com os resistentes nos bastidores. Igreja tem bastidor, sim ou não? Misericórdia, e tem. Entendeu? Você tem aqui, quando você vê que está falando uma coisa, lá mesmo eles já estão falando outra. Então, quando eu estou na multidão, eu tenho que tomar cuidado lá com os fariseuzinhos que estão por lá, né? Com os saduceuzinhos que estão por lá. Você tem os infiltrados. Tome cuidado com eles. E aí você, né, não adianta você falar de público. Antigamente a gente falava, ô, seu pecador miserável. Né? Chama para uma conversa, alinha, ou, né, coloca outras pessoas para dar aquela puxada, vocês vai lá e só dá um cheiro e um beijo. Fala, você lá, ela bate e eu dou um cheiro e um beijo, tá bom? É resolvido. Para a gente ir corrigir. Mas toma cuidado com os bastidores, que os bastidores eles afetam muito a igreja, né? Afetam muito a igreja. Segundo cuidado que você tem que ter com as ovelhas são os guardiões da visão. Aqueles que não são mais os líderes principais, mas foram. Às vezes são fundadores, às vezes são os antigões, e que mantêm os odres antigos, que você mesmo criou, muitas vezes. Eles foram, né, seus escudeiros, quando você criou o odre. Agora eles são o guardião da visão, e você está querendo mudar o odre. E aí você tem que tomar cuidado, porque se você traz junto para um novo odre, aqueles foram seus escudeiros, mas são guardiões da visão do passado, do odre do passado, você vai ter muita dificuldade. Então, tome cuidado com os guardiões da visão. Senta com eles, converse com eles, olha, né, vocês foram fantásticos quando, né, estávamos juntos, criando esse odre, mas agora o odre está mudando e eu preciso, né, ou do apoio de vocês, ou da força de vocês, ou de alguma coisa, mas é hora de mudar, né, e a conversa precisa ser tete a tete, conversa de cafezinho na cozinha, mas tem que ser uma conversa, né, amorosa, cuidadosa, mas tem que tomar cuidado. Discipulado, toma cuidado com os camaleões, não no mau sentido necessariamente, que as pessoas elas têm várias, entre aspas, caras, né? Mas às vezes não é intencional para a maldade, é por causa do próprio processo de mudança, e também do seu nível de exigência, porque talvez eles não estejam prontos, mas alguns são camaleões de verdade, e o camaleão ele pode te morder mesmo, em algum momento, né? E machucar. Por último, tome cuidado com os desistentes. Veja, uma coisa é ter desistente na multidão, mas quando você tem um desistente, né, no seu Pedro, Tiago, João, isso pode dividir, né, o barquinho, afundar o barquinho, ou pelo menos dividir o barquinho, né, porque um desistente ali tem muita liderança, e leva gente, divide igreja, é um problema. O problema não é ter desistente, é onde que esse desistente está, e quem ele leva junto. Então, tome cuidado quando você traz alguém para o seu barquinho, porque depois que você colocou alguém no seu barquinho, fica muito desafiador. Para finalizar agora de verdade, uma segunda metáfora, enquanto o Marinho está subindo aqui. Já subiu? Uma outra metáfora que eu uso são dos 4 andares que está aí na sua página. Cada andar desse, ou cada mesa desse, né, pode passar. Passa aí, passa mais um pouquinho, né, para eu pular aqui.
Perceba que cada mesa ou cada andar, né, a mesa da multidão é o primeiro andar da igreja, tipo rodoviária, tem de tudo, né? Quem está nessa mesa? Geralmente são os 100 igrejas, são os membros e são os discípulos ainda que são filhinhos na fé. Então essa mesa é rodízio de pizza, entendeu? Bota lá e a galera... E aí você vai entender qual o alimento e qual o ritmo que você vai dar para ele. E eu coloquei aí na sua apostila, para 24, quem eles são, coloquei alguns exemplos, o que eles procuram, e para vocês escreverem, podem mudar, o que você vai fazer com eles? Ou o que você faz hoje, o que você vai fazer. E o que você vai usar? Material. Vamos dizer que a sua célula é multidão, né? É para multidão. Então você pode usar a mensagem do próprio domingo, porque elas conversam entre si. Mas se sua célula é para discipulado, não dá para usar a mensagem do domingo, perceba? Então o material de Gedimar tem alimento para toda a multidão em pequenos grupos material. Tem material para célula de filhinho, de mesa de multidão, de mesa de ovelha, de mesa de líder e de sucessor. Então pode pegar, mas Gedimar manda aí, é o dispenseiro mordomo. E aí ele manda os materiais para você. Mas eu preciso discernir, né, quem é, o que procura, o que fazer e o que usar a cada mesa. Volta lá, rapidinho. Então, quem estão na segunda mesa, geralmente? São os membros já um pouco mais maduros, são os Timóteos, né, aqueles que você, na célula, está treinando, desenvolvendo, são líderes de pequenos grupos ou de ministérios, se você tem. Quem são, geralmente, a terceira mesa ou o terceiro andar? Os discipuladores ou os líderes de líderes, discipuladores de líderes ou líderes, pastores de redes ou de áreas, supervisores de pequenos grupos ou ministérios, dependendo da sua estrutura. E quem são a quarta mesa? Os mentores dos discipuladores de líderes ou equipe pastoral. Então, quem eles são, o que eles procuram, o que fazer e o que usar. Lembre-se, você tem que ter ritmo. Por exemplo, de repente você está lá na segunda mesa e não reúne com eles, uma vez a cada 2 meses. Não vai funcionar. Essas mesas, no mínimo, tem que estar, pelo menos, com alguma ação nela, no mínimo mensal, possivelmente quinzenal, algumas tem que ser semanal. Mas eu preciso reorganizar e reolhar, rever as atividades da igreja com base na mesa. Domingo à noite, que mesa é essa? Eu estou dando o alimento correto? Domingo de manhã, que mesa é essa? Eu estou dando o alimento correto? Terça à noite, que mesa é essa? Eu estou dando o alimento correto? E assim por diante. Mudar os alimentos, ir para a cozinha, fazer um novo alimento, ou talvez até criar uma nova mesa que não está. Ok? Valeu? Joia. Deus abençoe.